Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um podcast, né? E nós vamos estar falando sobre nossos clientes, nossos consumidores, né? Um pouquinho aqui do bate-papo com a Jane e com o Zanardi também. Boa noite, Jane, boa noite, Zanardi. Boa noite. Boa noite, boa noite. Prazer, boa noite. Legal, gente. Na verdade, hoje a gente vai estar interagindo aqui. Sim. E vamos falar um pouquinho como que funciona o cliente dentro dos nossos negócios. Como que é lá, Zanardi, o cliente, como que hoje a empresa está começando a trabalhar aí com o cliente, o quanto que o cliente tem um potencial aí dentro do teu negócio? Jane, primeiro eu gostaria de agradecer, né, aos pessoal que contribuiu, patrocinadores aí, MR Assistência Celulares, tem a Baretama Materiais de Construção, tem também a Isabela Presentes e a Delfit, né, que são marmitas para aí o povo que quer ficar bem magrinho. E eu gostaria de apresentar primeiro, né, o que eu faço. A parte do cliente como patrimônio, né, eu tenho grande satisfação de trabalhar nessa área comercial desde pequeno, né? Então eu comecei na feira, que na feira você sabe que tem que cativar muito cliente, né? Mas feira de alimentos? Feira de alimentos. Uau! Eu trabalhei com tomate, né, com legumes, né, do meu amigo Davi, e foi uma experiência muito boa e eu acabei me apegando com isso com dos 12 anos aos 16 anos, né? E eu me apeguei em trabalhar com o cliente, entender a necessidade, né? Porque na feira você sabe, você está vendendo, você tem que ter a força da voz para conquistar o cliente e trazer mais, né? Principalmente naquela hora da xepa, né? E com isso eu me apeguei muito a ter esse contato com as pessoas, né? O atendimento. E com tudo isso que aconteceu, eu me profissionalizei na parte também de trabalhar em lojas de shopping, né? Então foi uma experiência grande como empacotador de loja, né? Numa loja muito antiga que era da Sandice, era no Center Norte. Depois fui para a Mesbla e depois o próprio gerente já me promoveu para um caixa. E com caixa você tem um contato com os clientes e ele percebeu que eu tinha um bom tato com as pessoas, ele já me promoveu para vendas. E com vendas ali foi uma experiência, foi um estágio muito grande, né? E eu acabei trabalhando também na área comercial de bancos e hoje, atualmente, eu trabalho com consórcio, com vendas, direto com os clientes. Falando da empresa, eu acho importante hoje a gente pegar essa parte que a gente tem com o cliente, a relação com a confiança, né, que tem que ter com a pessoa, né? Hoje, com o que tem no mercado, não é simplesmente você apresentar o produto e falar de preço, né? Esse rapport, a relação de confiança com as pessoas é muito importante. Com isso que a gente vai gerar e apresentar os benefícios, né? E apresentando esses benefícios, ele gostando do que ele está apalpando, vendo, né, a gente consegue aí finalizar a venda. E aí com isso tem um engajamento com o cliente, ele gostou, ele vai acabar gerando indicação também. Então esse é o trabalho que eu faço hoje no mercado de venda comercial com atendimento ao cliente, entendeu? Legal, então na verdade você veio com uma jornada aí de vendas e de cliente desde pequenininho, sim, né? Desde pequenininho até hoje, exatamente. E é muito legal, porque para mim o que acontece? A venda, o cliente está muito relacionado a pessoas. Então quando você, né, tem essa integração com pessoas, é o que faz o fundamento, né? Sim. Você precisa gostar de pessoas para que você realmente tenha um bom atendimento. Gostar de se relacionar, gostar de falar com o público, Exatamente. gostar de estar se posicionando ou trazer algo novo, enfim. É realmente essa interação aí com pessoas que fazem realmente a gente ser muito bem sucedido dentro do nosso negócio. Exatamente. Com o cliente. Eu também me chamo Jane, quero me apresentar um pouquinho. Sou aqui proprietária da Home Decor. Já venho aí de um segmento de construção civil já há um bom tempo, venho de uma empresa familiar, que eu até, a gente estava comentando agora um pouquinho atrás dos bastidores, eu falei, antigamente eu fazia aquela obra feia, obra cinza, aquela obra que a gente não tinha muito esse contato com o cliente, porque nós víamos o nosso cliente era pessoa jurídica. Sim. Então é um mundo muito frio, onde as pessoas estão lá para bater meta, então precisa entregar a obra, a gente está crescendo uma obra grande, uma obra que tem muitos problemas, enfim, né, construção
todo mundo sabe que não é uma coisa tão simples. Sim, é verdade. Então, a gente vinha de um mundo mais frio, assim, tinha que trabalhar, vamos trabalhar, sabe? E aí, em 2014, eu quis sair um pouco desse segmento e vim. Na verdade, não foi nem eu que quis. Eu sempre falo, gente, as coisas vão acontecendo, o universo vai conspirando aí ao nosso favor e Deus vai mudando, movendo as coisas. E aí, em 2014, eu saí da empresa do meu pai, fui, né, montar um negócio sozinha. E o que eu pensei naquele momento? Puxa, após o término da construção da obra da construtora, o cliente precisa ainda do nosso trabalho, né? Então ele precisa conhecer aí o que a gente pode oferecer. Então eu quis fazer isso, atender este cliente no momento que ele estava recebendo a chave da construtora. Porque a gente tinha aquela sensação que a pessoa sonha, né? Sim. Quem compra um apartamento hoje, ele compra o decorado. E quando ele recebe da construtora, ele recebe um piso cinza no contrapiso e paredes brancas. Então, quando ele entra lá, é um momento meio de frustração. Então, eu queria trabalhar nesse caminho aí, onde que a gente trabalharia com um sonho do cliente. E aí foi isso que a gente foi idealizando aí a Home Decor. E aí engajando aí com isso, engajando com um pouco de projeto de arquitetura, com a execução de obras. Hoje eu falo que hoje a HD Engenharia é uma empresa completamente especializada dentro do mercado da construção civil, porque nós já começamos aí tanto na obra predial, depois fomos para a obra corporativa, depois trabalhamos com residencial, então nós já passamos aí por um ciclo de obras, onde nós, né, hoje temos um know-how muito mais elevado do que muitos escritórios, por conta que tem escritórios que são muito bem segmentados, né? Então quando nós viemos com uma trajetória, que viemos lá desde a fundação até a entrega final da mesa posta, então hoje a gente adquiriu aí um know-how bacana para atender o cliente. E aí dentro do nosso negócio, hoje para mim, a maior filosofia é isso, foco no cliente. Até porque hoje eu trabalho com o sonho do cliente. Então isso é um diferencial, né? Então não dá pra gente trabalhar e frustrar o cliente. E dentro de obra é muito fácil a gente se frustrar. Sim. Então a gente tenta trabalhar aí de uma forma bem elevada para que o cliente realmente ele se sinta confiante. E aí eu acho que entra esse ponto que você falou. Confiança. Né? Como que você faz uma boa venda? Como que você trata o cliente dentro do teu negócio? É a confiança. Conta pra gente, Jaque, como que é lá no teu estúdio? A Jaque também trabalha com sonhos aí, com beleza. Sim, da beleza, né? Eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sempre também trabalhei com cliente, sempre trabalhei diretamente com cliente, né? Trabalhei em muitas empresas durante alguns anos como registrada, mas sempre diretamente com o público, sempre ligado a vendas, ligado ao cliente mesmo. Então sempre gostei muito dessa parte de comunicação, de lidar com o cliente. Já trabalhei em escritórios assim que eu fiquei parada, falei, não, mas eu preciso falar com alguém, esse computador aqui pra mim... Tem que gostar de pessoas, eu preciso falar com alguém, pra mim não tá bom isso aqui. E eu ficava olhando na janelinha, ai meu Deus, preciso conversar. Então assim, ali eu fui vendo o dom, né, que eu tinha pra tratar diretamente com o cliente. Então assim, já tive épocas na vida que eu fiquei desempregada, já vendi bolos na rua, já fechei grandes contratos com empresas de servindo coffee break, sempre ali diretamente com o cliente, né, fazendo venda. Depois eu trabalhei como decoradora um bom tempo, por isso que quando eu conheci a Jane, eu me identifiquei muito, né, pelo trabalho hoje que ela faz, desse pós-venda. Já também trabalhei como construtor, então assim, ornou um pouquinho do que hoje a Jane faz, né, porque eu também gosto muito dessa parte de decoração. Eu fiquei um bom tempo ali trabalhando como decoradora, fazia festas infantis, casamentos, também envolvendo clientes e sonhos, né? E hoje eu me reinventei, porque também sempre tive o dom, graças a Deus, pela área da beleza, né? E aí eu falei, não, por que não me reinventar depois da pandemia? Eu já tinha trabalhado lá atrás também em alguns salões de beleza e quis me reinventar. Sempre gostei de fazer sobrancelhas, hoje eu sou especialista na área de sobrancelhas, né? Trabalho com sobrancelhas, cílios, e assim, é uma coisa que eu gosto muito. Levanta a autoestima, principalmente depois da pandemia, que, né, muita gente ficou aí presa dentro de casa, né, com a baixa estima, pessoas que não, com depressão. Então assim, eu tenho ajudado muitas pessoas a elevar a autoestima delas, né, a levar trazer vida novamente para essa área, essa parte da beleza, né, da estética. Então isso é muito importante. E hoje, também como professora, reconhecida internacionalmente, dou cursos, né, porque assim, se eu comecei com uma pinça de R$10 para me reinventar e conseguir estruturar uma empresa novamente, conseguir começar do zero, por que não ajudar outras pessoas, né? Então, acho que tudo que a gente aprende, depois lá na frente eu vi que
somos fontes transmissoras, né? O que Deus abençoa, a gente precisa passar, precisa transmitir. Então foi aí que eu decidi ensinar. Né? Então eu também hoje trabalho como professora, eu ensino meninas a se desenvolver nessa área. Você que tem aí o tato para beleza, a empresa que eu trabalho tem 100 filiais, e acho que 70% são mulheres, então olha, acho que vai ser bem muito bem-vinda. Depois, né, a gente, logicamente, com o seu contato, redes sociais, com certeza vai ter bastante indicação. Bastante. Bacana. Bom, falando assim um pouco do cliente, né, eu acho que não só a confiança, né, chegando no nível ali do funil, a gente faz o trabalho da venda e também tem o trabalho do pós-venda, que é muito importante, né? O pós-venda com o cliente, você não pensar só no que está entregando para ele, o pós-venda vai fazer com que ele se sinta, vai dobrar essa confiança. Sim. E entregando realmente o que ele precisa, a necessidade dele, né? Dentro do orçamento que ele possa pagar, vai criar algo que vai gerar muita indicação. E essa indicação é uma das coisas que eu estudo bastante sobre isso também. Às vezes é muito mais barato, né? Até a gente conversou um pouquinho sobre Sim. isso, do que você, vamos dizer assim, fazer uma prospecção e um marketing em massa, né? Então você trabalhar uma rede de relacionamento com os clientes que você já tem, inclusive tendo essas indicações, vai ser muito mais, um custo muito menor, Sim, né? E gerar esse encantamento, né? O que é bacana no seu trabalho que eu vi, Jane, é que você falou do começo lá que a obra ninguém quer entrar, ninguém quer ficar junto num apartamento, que seja numa casa, e você deu esse toque, né? Já no primeiro momento que eu entrei aqui no escritório, que é maravilhoso, eu achei interessante porque ele gera um encantamento, né? Sim, total. As cores, né? A Jaque mesmo olhando ali, acho que você voltou um pouco no passado na época de decoradora. Um pouco no passado, Então, as cores, né? Cores vivas, as louças de cristais com detalhes dourados, né? Eu que não sou muito apegado a isso, mas assim, eu fiquei envolvido com isso, né? Eu acho que também faz parte desse seu trabalho que você Sim. faz com decoração, né? Então, fiquei encantado também. Legal, porque... Se o senhor puder chegar só um pouquinho mais pra lá, porque aí você vai se empolgando e aí você sai do ciclo aqui. Pode continuar. Legal. Bom, eu tenho aqui algo bem interessante para falar, que no meu ramo de crédito através do consórcio, muita coisa dá para se fazer para reforma e construção, né? E muitas pessoas não sabem, elas acham que tem que procurar um financiamento direto num banco, né? E o consórcio proporciona isso, com uma parcela que cabe no bolso, né? Com uma condição que não onera o orçamento familiar, né? E para as pessoas mesmo que hoje querem decorar um pequeno estúdio, também dá para utilizar o consórcio como isso, como reforma, que é bem interessante, né? Entrando nas minhas redes sociais, você consegue ver lá na bio, pegar informações, e eu acho que atende o útil ao agradável, né? Tanto um crédito com uma condição diferenciada, que os juros que está hoje não está fácil, né, para o nosso país, então com o consórcio você paga um orçamento que cabe no bolso, entendeu? O que é legal disso, e eu vejo até hoje pra gente aqui na Home Decor, é filosofia do nosso trabalho. É realmente poder fazer o melhor para o cliente, né? Então quando vocês falam assim, é tudo lindo, maravilhoso, enfim, mas a ideia disso é dizer para o cliente o seguinte, isso é possível para você. Porque hoje a gente não tem um segmento que eu quero atender só o alto padrão, não, a gente quer atender qualquer pessoa que tem aí uma disponibilidade de realmente ter a gente como parceiro. E quando eu vejo, né, você falou do custo do cliente, o quanto que, né, que hoje é o lead, e às vezes a gente olha, né, que as pessoas estão tão voltadas para ter novos leads. Eu preciso ter leads, né, com essa era do digital, assim, eu preciso fazer, tem que pagar, faz tráfego já. Mas muitas vezes não está preocupado em servir o cliente. Está preocupado em simplesmente fazer a venda. Verdade. E quando eu olho hoje, aqui na Home Decor, a gente não precisa de 300 milhões de clientes. A gente precisa de clientes que a gente consiga atender
bem, né? Que a gente Exatamente. consiga mostrar a nossa qualidade, que a gente faça o nosso melhor. Verdade. Porque é dentro disso que você faz essa fidelidade, né? E aí você consegue reter o cliente. E até a gente olhando os números, quando você retém 5% daquilo que você já vendeu, você aumenta 25% do teu lucro, da tua margem de faturamento. E às vezes as pessoas não estão preocupadas, o empreendedor, né, não está preocupado com isso, do reter, mas está muito preocupado de vender. E quando você fala dentro do o consórcio é um produto que você realmente oferta para o cliente um dinheiro barato, onde você realmente faz essa ideia de ajudar, né? Então, olha, vem aqui, você deu um exemplo muito, né, muito legal de uma pessoa, né, não vamos abrir quem é, mas enfim, uma pessoa tem um financiamento, né, no mercado e aí consegue fazer através de um consórcio reduzir a sua taxa. Quando você oferta isso para o teu cliente, você está realmente trazendo para ele, falando assim, você é importante para mim e eu estou aqui para te ajudar. Exatamente. Conta aí um pouquinho de como que é isso, porque eu acho que para mim isso é o que mais me enche brilhos e como empresária, como empreendedora, dizer o seguinte, eu posso te ajudar. A gente, assim, a gente fala lá na empresa que eu trabalho, porque sonhar não tem limites, né? Então hoje você gerar um encantamento e gerar algo que vai proporcionar o bem para a pessoa, né? Isso é gratificante, né? Porque o consórcio, ele é algo que todos têm um sonho. Todos têm um sonho de comprar um carro, comprar um imóvel, reformar uma casa, comprar um terreno e construir. Então, por que não você trazer com esse produto maravilhoso, né? Apresentar para o cliente de uma forma que realmente ele consiga pagar de acordo com o bolso dele, né? E muitas vezes esse cliente que já está, vamos dizer assim, dentro de um hall, que ele vamos dizer, contratou muitos financiamentos em bancos, né? A gente consegue reduzir esse custo para ele através do consórcio também, tá? Com uma operação que a gente faz através de uma compra e venda de imóvel dentro ali da empresa dele, né? Então isso é algo um pouco mais diferenciado, né? Tem que ter um trato melhor aí para estar atendendo esse cliente e ele deixa como garantia um imóvel, um terreno, enfim, para estar atendendo a necessidade dele para não pagar os juros altos do banco, né? Então a gente também proporciona isso, né? Você trazer algo que vai atender a necessidade, atendendo muito bem ele, com uma empresa hoje que entrega, né, o que ele precisa, é muito gratificante para nós que somos consultores, né, de um mercado hoje que é bem competitivo, né? E a tecnologia hoje ajuda muito também, né? Não é simplesmente você fazer o antigo PAP, porta a porta, né? Você tem hoje redes sociais que você pode estar oferecendo isso para o seu cliente, né, de uma forma assim mais prática, né? Contratos hoje digitais que você pode estar fazendo, o cliente ele pode estar em outro estado, você não precisa viajar para atender ele lá, você consegue fazer tudo online, né? Hoje a pandemia mesmo proporcionou tudo isso, né? Mudou, né? A gente mudou o mercado com o mercado de imóveis, né? Hoje a gente vê o corretor, ele está apresentando via vídeo, né? A gente fala, como é que vai comprar um imóvel olhando muito legal, isso, porque o né? cliente, olha como que mudou, né, o ciclo. Né? Verdade. E mudou o ciclo do cliente, né? Antigamente as pessoas eram muito de tato, era muito disso, hoje as pessoas até o próprio atendimento mesmo, né? Na área da beleza. Muito atendimento residencial, né? Vou até o cliente. O cliente não vem até mim, eu vou até o cliente. O cliente começou a se abrir para isso. Começou a se abrir para isso. Comodidade, né? Tanto que quando eu comecei indo na casa do cliente. Né? Hoje eles vêm até mim, mas eu já fui muito, né? Trabalhos assim, residenciais, já fiz muito. E assim, legal. É bem bacana, porque assim, hoje, como a gente está falando, né, os clientes são tratados às vezes muito com quantidade, não pela qualidade no atendimento. Quando você oferece para o cliente uma qualidade, o que você precisa, entender o que ele precisa, o que você precisa do que eu faço, o que você precisa para você levantar sua autoestima, o que está te fazendo ficar triste, o que te incomoda, né? E atender ali o cliente, saber realmente qual é, antes de pensar no valor que será pago, não, o que ele precisa, atender a necessidade dele realmente, né? O que ele precisa ali de mim naquele momento. Então acho que isso é muito importante. Às vezes, nossa, você demora os seus atendimentos, mas assim, eu sei que é um atendimento que o cliente ele vai sair dali realizado, ele vai sair dali sabendo, satisfeito. Muitos deitam na minha maca querendo desabafar, sim. Né? Vira uma psicóloga também. Vira uma psicóloga. Mas você não cobra por isso também. Não. Viram até amigos. Esse é o plus. Esse é o plus. Não, viram até amigos mesmo, assim, sabe? Muitos clientes que viram amigos, a gente
conversa, eu dou todo o meu atendimento, atenção. Eu acho que como a Jane, né, todos os detalhes que ela coloca aqui é o que faz a diferença. Então, assim, desde o primeiro atendimento, desde o cheiro do ambiente, desde a água que você oferece, tudo que você proporciona ao seu cliente, é isso que vai fazer o diferencial, é isso que vai fazer ele voltar, principalmente a forma que você atende ele, que você trata. Ele vai trazer um próximo cliente para você, né? Então, assim, tudo isso eu acho que é muito importante. É porque tem um caminho, né, do cliente e o quanto que ele se sente importante. Sim. Porque o cliente que te indica não é o cliente que às vezes, por exemplo, ele só gostou do seu trabalho. Sim. Porque assim, de verdade, hoje a gente tem um mercado muito competitivo em todas as áreas. Sim. Então todo mundo faz tudo e com uma qualidade boa, né? Todo mundo tenta se reinventar aí e prestar um bom trabalho. No mercado, né? Mas o que realmente você faz como diferencial para que você consiga reter o cliente é o quanto ele se sente importante. Sim. Então é você usar isso, né? Aqui no nosso trabalho também a gente trata isso. Eu estou aqui para servir na tua necessidade. A gente tem nosso serviço hoje, nosso produto não é um produto simples, né? Porque o cliente ele chega aqui, não é um produto barato, a gente tem um high ticket alto, mas ele chega aqui muitas vezes dizendo o seguinte: eu não quero lidar com isso. Eu não tenho estrutura para lidar com um funcionário, com um pedreiro, eu não sei disso, eu não sei fazer cálculo, e não vai muito longe, gente. Tem uma pessoa dentro de casa que está com um problema numa obra e ele fica assim, vai lá, mas você é o dono, você precisa ir lá, eu não posso falar por ti. Não, eu não entendo. Então a pessoa nem quer se abrir para isso. Muitas das vezes eles chegam com trauma, até de outros lugares. Tem, a nossa margem aqui de clientes que chega aqui e fala assim, eu quero fechar contigo, é que assim, já teve uma experiência no passado ruim. Isso. Sabe, eu fiz isso, por exemplo, olha, o pedreiro falou pra mim que eu ia gastar 4 sacos de cimento, daqui a pouco ele me ligava dizendo, olha, o cimento acabou de acabar, se você não trouxer o cimento agora, para a obra. Então é esse nível. Mas o que a gente tenta trabalhar com ele? Qual é a tua real necessidade? E aí a gente vai suprindo a necessidade dele dentro desse caminho. Quando chega no final, ele fala assim, gente, você fez mais do que aquilo que eu comprei, né? Daquilo que realmente eu ofertei, que era uma reforma de uma obra, era uma marcenaria, enfim. Mas nós fizemos mais porque a gente se preocupou. E aí cada um dentro do teu nicho, né? Hoje a gente pensa num volume maior, mas a Jaque às vezes tô lá ouvindo o que você tem para me dizer, qual é a tua angústia daquele momento. Exatamente. É o que desperta. Muitas das vezes o cliente ele até chega assim, não, eu não quero só fazer um design. Né? Mas eu converso, as pessoas até falam, nossa, Jaque, né? A recepcionista fala, nossa, Jaque, toda cliente que entra aqui fala, eu quero só um design. Ela sai com a renda, ela sai com cílio, ela sai com tudo. Ela sai com tudo, é a venda, porque é o atendimento. Porque é o atendimento, né? Às vezes ela não tá nem, ela quer só ser ouvida, e ela quer conversar, ela quer... Então, no momento que você oferece o seu melhor, né? Que ela entende que o que você vai proporcionar para ela realmente é algo de qualidade, que vai fazer a diferença para ela, ela vai... Aí não entra o custo mais, né? Não entra preço, não tem mais preço. Exatamente, não tem preço. Que isso é um outro item também bem bacana, que a gente... Quais são as objeções do cliente mediante ao teu produto, né? Como que você lidar com essa questão da objeção? Ah, você tá caro, você realmente isso... Mas quando você vende um valor, né, daquele teu produto, você coloca, agrega... Não isso tem já, mais valor, não tem mais preço, né? Quando você consegue passar para o cliente a qualidade do seu trabalho, ele não quer saber mais o preço que ele vai precisar pagar. Muitos clientes chegaram na minha sala já e falaram, mas é tanto. Não, tudo bem, você acha que vale quanto? Eu acho que vale isso. Eu esperava esse valor. Não, bem que eu te atendo. A cliente falou, nossa, ela vai me atender pelo valor que eu quero, né? Como assim? Aí ela deitou na maca, e aí eu fiz meu atendimento, e depois, assim que eu finalizei o atendimento, a cliente, não... Eu vou pagar o que você pediu, né? Eu vou pagar o preço e vou pagar muito mais, né? Então, assim, esse é o diferencial, né? Você mostrar o seu valor para o cliente. Às vezes eles chegam com um valor... Às vezes ele foi mal atendido em outro lugar que, de repente, não foi bom para ele teve uma já que eu vou lá fazer a sobrancelha. Vamos lá. Pronto. Já peguei a dica, gente. Você falou um negócio interessante, Jane, assim, Tem bastante comentou... perguntas aqui pra vocês. É? Os três. Bacana. Muitas. E a gente responde. Então, Jane, você comentou um assunto legal do cliente que o orçamento dele estoura num projeto, vamos dizer assim. Sim. E olha que legal do que a gente faz lá do consórcio para reforma, né? Ou até construção. Como é vendido por cotas, o cliente ele fez um orçamento, vamos dizer que ele contemplou as cartas, iniciou o cronograma de obras, né? Tá liberando lá esse recurso das cotas para a empresa, no caso a sua empresa lá que está fazendo essa reforma, e ele pode contratar mais cotas. As cotas iniciam a partir de 80 mil, consórcio de imóveis, né?
Então isso ele não vai ficar na mão por um orçamento, né? De repente ele está com o orçamento apertado, não vai conseguir pagar a vista, ele pode contratar uma cota adicional para ele terminar a obra dele. Vamos dizer que o acabamento, acho que é a parte mais cara, vamos dizer, dessa reforma, né? Ele pode contratar e complementar isso, né, para o orçamento dele com um custo do dinheiro bem barato, né? Então é bem interessante, isso me chamou a atenção quando tem esse estouro do orçamento, né? Já vou fazer uma venda aqui, gente. Aí, ó. A gente não perde a oportunidade, porque nós não sabíamos, né? Nós fomos convidados para o podcast, cada um era de uma área, a ideia até do podcast era essa, né? Trazer pessoas de áreas diferentes para que realmente a gente falasse com foco no cliente. Mas eu sempre vejo isso e o que beneficia o cliente. Então a gente também recebe pessoas que quando a gente... E é muito normal isso, o cliente quando ele chega aqui no escritório, ele não tem noção daquilo que ele quer comprar. E nem do custo que ele quer pagar. É complexo, né? É complexo, porque a gente vende, por exemplo, eu posso fazer uma reforma de um apartamento de 100 mil reais, como eu posso fazer a mesma metragem de 1 milhão de reais. Sim. Então é infinito as possibilidades dentro da arquitetura, dentro da decoração. Sim. E o que é legal? Agora com o Nardoni, Zanardo. a gente já tem mais uma parceria aqui que nós já vamos começar aqui no escritório. Então os clientes que querem vir, que não sabem ainda como que vai pagar reforma, às vezes está pagando prestação de apartamento, enfim, tem um jeito. Gente, dinheiro barato, isso é o melhor, porque muitas vezes a gente leva o cliente para um banco, para uma financiadora, e aí realmente os juros bem mais agressivos. E aí a gente tem essa possibilidade de consórcio, de você poder reformar a tua casa usando aí as cartas de crédito, as cotas. Então isso é bem bacana também, porque isso ajuda muito, né, pelo custo do dinheiro. A gente, né, que está no mercado financeiro sabe o quanto que custa e saber que o consórcio ele tem um custo muito baixo. Então vale muito a pena. O cliente pode, assim, às vezes fazer um upgrade na casa, né, na decoração, na reforma, e ter um custo muito mais reduzido disso. Que legal que nós temos um parceiro também, né? Que é a Baretama Materiais de Construção. Já vai virar nosso fornecedor. Pode virar o nosso fornecedor aí, que pode ajudar nessa parte, né, do fornecimento, tanto do básico, né, areia e pedra, como a parte de acabamento também, porcelanato, revestimento, pisos, né? E tem muita coisa, porque essa obra cinza, ela também não é barata, então tem toda a parte de tubulação, toda a parte estrutural, e isso também é bem bacana. Então, legal, de um podcast se nasce algumas parcerias. Se nasce as parcerias. Se fazem, tá vendo? Tem negócio em tudo que é canto, gente. Só a gente vê a oportunidade que tem. Todo mundo tem a vontade de comprar, né? Às vezes tem aquele problema do vendedor, né? Já quer me vender alguma coisa. E não é isso, né? O vendedor ele é o solucionador do problema do cliente quando ele apresenta realmente o que o cliente precisa, né? Então, hoje eu acho que o mercado é bem competitivo, mas quem vai sair na frente é aquele que atende bem e entrega o que ele está precisando. E faz atendimento com qualidade. Exatamente, esse é o fundamental. E é isso, é não focar no valor, né, no dinheiro, porque qualquer empreendedor... O preço é um detalhe, né? Exatamente. Todo mundo sabe, por exemplo, hoje o maior patrimônio dentro de qualquer empresa é o cliente. Então, a consequência do dinheiro de faturamento, ela vem, né? Ela vem de um bom atendimento, da onde você realmente presta um bom serviço, com qualidade. Eu, por muitos anos, a gente não fazia nada de marketing. Hoje a gente está começando a entrar com essa questão de marketing, digital, o digital, por conta, né, hoje a gente tem um escritório de rua, tem isso, mas por muitos anos o nosso negócio foi vendido boca a boca. Então, o engenheiro que saía de uma obra ia para outra, levava de uma construtora, vai para um outro lugar. Então, essa movimentação do mercado, esse network do mercado, é o que fez a gente trabalhar por muitos anos, né? E assim, eu lembro que meu pai trabalhava com uma média de 30 canteiros de obra. Era uma empresa de quase 450 funcionários. E aquilo movimentava, né? Se movimentava justamente pela qualidade do bom trabalho e do bom atendimento, de fazer, além às vezes daquilo que você realmente poderia fazer, ou daquilo que você se propôs, daquilo que o mercado de uma concorrência está se propondo, você realmente ir além. E ir além é o atendimento, né? É como você realmente foca no cliente, é quando você tem amor pelaquilo que faz, porque eu acho que isso é fundamental. Fundamental. A internet vende, mas o seu cliente que está ali, que ele teve com você, ele vai poder dizer, não, vai lá que o atendimento da Jaque foi bom, que a empresa da Jane faz a diferença. Então, assim,
o atendimento dele é bom. Então, assim, o seu cliente, hoje em dia, por mais que exista a internet, mas o seu melhor cliente é aquele cliente do indicação. Sim. É a o cliente empatia, que né? teve, Fidelizar, né? Fidelizar. é o que teve realmente a experiência ali real com você, né? É criar isso, é uma experiência. Hoje o nosso escritório, ele é focado nisso, na experiência. Então, qualquer cliente que entra aqui, então nós pensamos em todos os detalhes. E assim, quando eu pensei, né, em tudo, eu não pensei o quanto que aquele cliente iria me comprar. Sim. Porque a despesa a gente já estaria tendo, mas eu queria que todas as pessoas que entrassem aqui no escritório tivessem uma experiência. E a experiência, eu acho que tudo na vida também tem um fundamento, é da pessoa se sentir isso, o conforto, se sentir amado, se sentir que ele pode, se sentir que não... Porque tem muitas pessoas que têm um complexo de inferioridade, né? Ah, será que isso é pra mim? Não, então assim, eu quero que as pessoas entrem aqui e tenham essa sensação de falar, é possível, é pra mim também, eu também posso isso, eu quero isso, e se sentir amado, né? Porque realmente muitas coisas a gente não se apropria e a gente não vivencia isso, eu tô falando agora do lado do cliente, que a gente não toma posse, a gente não acredita naquilo, não acha que aquilo é real. Olhando então é avante. É verdade, olhando para o que a Jane está falando, assim, trazendo para minha área, né? O que eu faço, assim, um dos meus diferenciais com meus clientes, né? Muitos vêm com trauma de lá de fora, né? Lá de fora de outros. E eles vêm assim, não, eu não quero fazer cílios, porque eu tive uma experiência ruim, não quero fazer rena porque fica muito escuro. Então, assim, eu faço questão do meu cliente estar com o espelho na mão, eu faço questão de mostrar todo o procedimento para ele, deixar ele bem à vontade, deixar ele ali ciente, porque assim, já pensou, você chega num lugar para fazer um procedimento e só fecha o olho, só vê no final. No final. O que estão fazendo em mim? O que estão fazendo comigo? Né? Então, eu acho que é importante você se preocupar, se colocar no lugar do cliente, né? Sim. Como você se sente, como que eu queria ser tratada, né? Então, assim, deixo o espelho na mão dele. Olha, tá legal isso aqui, vai ser feito assim pra quê? Pra deixar o cliente o tempo todo seguro do que está acontecendo. Porque é a beleza, ali no primeiro né? atendimento. Exatamente. No primeiro atendimento. Depois ele vai lá e conhecer, já fecha o olho, já dorme, já acorda, já pronto já. Mas aí você transmite a confiança, Mas é transmitir a questão da confiança pro cliente. É um diferencial muito grande. Isso tem trago muitos clientes pra mim, né? Porque ele fica ali seguro na mesa, ele sabe o que está sendo feito nele. Né? Nossa, já que diferente, nossa, eu tava com esse trauma aqui, mas hoje eu saí diferente, hoje eu saí daqui. Que bacana, né? Você me deixou bem segura. É porque eles ficam, né? Porque beleza, no rosto, né? Já pensou? Você que faz algo que é o principal, acho, né? E aí você faz um procedimento ali que depois não pode tirar, né? Então, assim, é passar realmente a confiança pro cliente. Isso é muito importante. Legal. O que você está comentando e também o que a Jane comentou, a gente trata tão bem na empresa lá que eu trabalho hoje, a gente trata tão bem o cliente que até o cliente que está devendo, que é o cliente inadimplente, a gente chama de cliente rei. Tem um projeto lá que a gente recebe as planilhas dos clientes. O cliente inadimplente, ele pode estar tendo alguma dificuldade financeira, às vezes perdeu o emprego, né? Ele atrasa às vezes a parcela por algum motivo, porque enquanto não está contemplado é um investimento, ele está pagando. Então não vai ter nenhum problema, não vai ser notificado nos órgãos de proteção ao crédito. Mas é tão importante que a empresa se preocupa que chama esse projeto de cliente rei. A gente recebe lá a planilha, todo mês tem 2, 3, e a gente tem o cuidado de ligar para ele ver o que ele está precisando, por que ele não pagou em dia esse boleto ou há 2 meses, a gente vai achar uma solução para ele. Se vai renegociar, né? Então é o cliente rei. Hoje quem quer ficar devendo, né? Ninguém quer ficar devendo. Ninguém deve porque quer, né? Ninguém deve porque quer. Então isso quando a gente tem a preocupação com o maior patrimônio de uma empresa, que é o cliente, a gente tem esse projeto que chama Cliente Rei. É bem legal. Bacana. Também. Legal. Entendeu? Porque o cliente se sente, não, eles estão se preocupando comigo, né? Porque eles, antes de me cobrar, o porquê que eu estou devendo. Né? Como eles podem me ajudar, né? Nesse sentido, né? Exatamente. É aí que atrai cliente, que ele principalmente vai querer... na pandemia aconteceu muito isso, né? Sim. A gente teve essa preocupação, né? Com os nossos clientes. Legal. Vamos responder um pouquinho de pergunta aí? Vamos. Perguntas? Tem. Vai a pergunta para a Jane, né? Quantos anos você trabalha nesse segmento? Nossa, olha... Ai, Jane. Não posso revelar a idade. Já é um líder. Mas eu já tenho, hoje eu estou desde 2014 com esse escritório próprio e desde 2011 eu trabalho no segmento da construção civil. Então já deu 16 né? 16 anos quase.
16 anos. 16 anos. Experiência, né? É uma E Experiência. na verdade eu falo bacana. assim, gente, eu quase cresci, porque o meu pai, ele veio, montou a empresa dele, tinha 18 anos. Hoje meu pai tem 70 anos de idade. Tem acho que mais ou menos 3 anos que ele se aposentou. E dentro da minha casa, então já se ouvia se falar de obra. Eu falo para os meus funcionários hoje, né, a minha equipe de obra, eles ficam, mas não. Eu falei, gente, a pessoa que me levava na escola era cão de obra. Eu sei de obra tipo de tudo, porque a gente Entendi. conhece. Sim. Então eu já cresci ouvindo falar de obra, né, tanto. E aí eu comecei a trabalhar mesmo em 2011. Foi quando eu comecei a fazer obra também. Legal. Pergunta pro cabelo grisalho. Opa, vamos lá. Cabelo Vamos lá. Quem é o cabelo grisalho aqui? Graças a Deus. Graças a Deus eu escondo, Vamos lá. então Qual pessoas que pode fazer o consórcio? Consórcio é um produto para todos, para pessoa jurídica, pessoa física, para quem não tem financeiramente, para quem tem. Que é o meu caso. O consórcio, a gente vai assinar um contrato depois ali, tá? Já vai sair a venda, olha. Exatamente. O consórcio ele proporciona isso, né? Ele é um produto que não tem juros, né? Então ele não vai onerar o bolso da família nem da pessoa. Então hoje você quer comprar uma moto, você pode ir pagando uma parcela sem precisar da entrada. E você participa de sorteio ou você pode ofertar o lance para, vamos dizer, antecipar esse crédito. No caso de um imóvel, hoje também, para não entrar nos juros de financiamento, a mesma coisa, né? Então é um orçamento familiar que você tem, renda familiar exige, logicamente, um sacrifício financeiro, né? Você comprar um imóvel, né? Você tem que fazer ali, você tem que manter uma parcela em dia. Então, para qualquer pessoa, jurídica ou pessoa física, tem condições aí, logicamente que se tem uma renda mensal, você consegue pagar uma parcela sem pagar juros. Então é para todos. Tem uma pergunta aqui pra Jane. Não, fala assim. Perguntaram se você é famosa. Não, não Nossa, sou ela é famosa, famosa. gente. Sou uma guerreira trabalhadora. está ficando famosa Mas agora. não sou famosa, não sou mega desse chegar aí no caminho. Acho que eu vou ser famosa, Sim. viu? Se alguém me conhece, se alguém olhou aí e achou meu rosto Influência, parecido, é. eu tô pensando. Então, Se eu achando pareço que com você é algum famoso, influenciadora. Pergunta pra Jaque. Qual o procedimento que você faz? Bom, hoje o procedimento que eu faço, eu trabalho com design de sobrancelha, micropigmentação, sobrancelha, labial. Trabalho também com alongamento de cílios e hoje, atualmente, eu dou aula também. Eu capacito alunas, né, a trabalhar no mesmo segmento. Legal. Pode continuar, eu vou vendo aqui as perguntas e vou perguntando vocês. Bacana. Vou interrompendo aí. Eu acho que, falando do cliente, né, que é algo mais importante, um patrimônio da empresa, a concorrência é grande, né? Então, o que é importante também hoje é você conhecer bem a concorrência para você poder atender bem o seu cliente, né? Porque hoje o mercado ele é voraz, né? Então ele está pesquisando, né? A partir do momento que ele entra numa rede social, que ele quer comprar um produto, ele vai pesquisar outros, né? A não ser que seja uma indicação que já foi bem atendido, essa indicação já é 50%, já é praticamente a venda feita. Mas eu vejo também muito importante para os empreendedores de hoje ele saber bem o que o concorrente está fazendo, né? Usar muito a tecnologia, que favorece bastante. Está sempre né? se atualizando no mercado também, né? As tendências novas. Fazendo um acontecendo. quiz também com os clientes, né? de perguntas, né? Concessionária trabalha muito isso, a experiência do carro que você levou para uma revisão, eu vejo bastante. Estava lendo outro dia uma matéria também sobre a Amazon, né? A Amazon é uma grande empresa varejista, né? Sim. E ela, a preocupação é tão grande dessas empresas que hoje aqueles robôs automáticos que fazem a limpeza no chão, né? Que tem uma empresa até grande que faz isso, ela fez uma parceria, a Amazon, com essa empresa de robôs, que dentro da sua casa, do seu imóvel, que vai varrendo a sua casa, esse robô, ele já vai saber quais são os seus gostos. Isso é bom para você saber. Porque as empresas, Olha que interessante. a Amazon ela vai colocar produtos, tá? Isso está em projeto, tudo,
ela vai saber desse cliente que tem esse robô, quais são os gostos deles. Então, ele vai impulsionar algo de produtos nas redes sociais, no perfil daqueles clientes, para tentar chegar naquela necessidade maior desse cliente e desejo dele. Então, é uma coisa assim que está ultrapassando, né, limites, a questão de você ter o cliente do seu lado, né? Hoje você está com o celular em cima da mesa, se você falar carro de uma marca, ele vai já Te procura, né? aparecer no Facebook para você, no verdade. Instagram, né? Bem interessante. Então, essa preocupação que as empresas têm que ter, os empreendedores, é com a concorrência também. O que a concorrência está fazendo? Entendeu? É o que eu tenho para comentar sobre isso também. Exatamente. É. Uma outra coisa que eu vejo, e aí, né, que vocês falassem um pouquinho de como que é feito isso lá no negócio de vocês. Como que o cliente chega? Qual é, né, o caminho do cliente? O que eu penso, né? O cliente que chega até você, ele sempre é muito melhor do que o cliente que você vai buscar. Vai buscar. Então, né, como que é isso lá para você, já? O cliente que chega, como que ele chega lá, né? Olha, ele chega, às vezes, de locais, algum lugar que ele foi atendido, como eu falei, às vezes com trauma, às vezes Mas ele chega de uma indicação? De uma hoje, indicação. dentro do teu nicho, da tua carteira de clientes, como que... Hoje, minha carteira de clientes são muito mais indicação. Eles chegam muito por indicação, pelo bom atendimento que eu ofereci, pelo atendimento diferenciado. Olha, vai lá que a Jaque fez o meu trabalho, ela fez um procedimento bacana, né? Eu fui atendida por um lugar que eu não gostei, mas a Jaque fez diferente, o atendimento dela é diferente. Então, assim, muito cliente mesmo por indicação, que é aquilo que a gente, né, que eu falo. Tem internet? Tem, mas a venda na internet, assim, você posta o antes e depois, você tenta mostrar ali o seu trabalho, faz stories, mas não tem um cliente melhor daquele cliente que vem por indicação, que passou pelo processo, que passou pela experiência com você ali real, né? Então, hoje, o meu cliente, ele chega em indicação. Que é uma venda mais fácil, né? Uma venda Quando mais o cliente fácil. chega, ele é uma venda muito mais fácil. Ele é a pessoa que talvez já te pesquisou, ele é a pessoa que já sabe mais ou menos quem é você, ele já conseguiu se identificar com alguma coisa tua. Exatamente. Então, eu acredito que fica aqui no escritório também, o cliente, quando ele vem de uma indicação, alguma coisa, fala, gente, Ele vem mais à certeza- vontade, não, ele vem mais certeza que- aberto, né? Certeza que é venda. Ele te quer, né? Ele te Ele quer. que te Sim. procurou, ele te Exatamente. deseja. Porque a venda é muito isso. Você precisa criar o desejo, né? Você busca a necessidade para criar o desejo e até fazer o fechamento. E quando o cliente vem, ele já vem com o desejo de pelo menos saber quem é você, né? De te Exatamente. buscar e de fazer os testes, de talvez de te conhecer. Isso pra gente também é muito melhor. E que aí, esse é o cliente que a gente fala, né, no algoritmo, ele, né, você clicou lá e ele começa a te pesquisar. Sim. Então hoje com essa tecnologia é muito fácil, né? É muito fácil de saber quem é Muito você, fácil. como você faz, enfim. É verdade. Hoje a Olha gente a tem Jaque, muita- cadê a Jaque? Aí já clica lá, já vê o seu trabalho. Sabe o já endereço, né? Já sabe tudo. Então, assim, já vi, já é ela, então eu vou atrás dela, né? Essa semana o rapaz do Google me ligou e falou assim, olha Jane, essa semana você teve 5 clientes que foram indicados pelo a localização. Eu falei, mas como assim você sabe disso? Eu falei, e a gente não sabe, né? Porque o cliente entrou aqui, você não sabe se ele Sim. entrou no Google para buscar o teu Google endereço. Meu negócio. Google né? Meu Negócio. Google Meu negócio, é. Então é muito legal, tem muita tecnologia para isso, as empresas estão realmente bem focadas nessa divulgação aí e tem ajudado bastante. Muito, muito. Inclusive para minha área, nessa parte de dar cursos também, né? Que hoje eu dou cursos para clientes, para alunas, né? E qual é o diferencial? Hoje, muitas que às vezes não. O que eu penso assim, né? Eu vou dar aula, mas eu não posso preparar o aluno só com a parte técnica. Eu preciso preparar ele com a parte técnica, com a parte a aula prática e também o aluno está preparado para atender o cliente lá fora. Às vezes ele vem meninas novas, 16 anos, 17 anos, eles vêm não vem com experiência nenhuma do que é o mercado lá fora, né? Da parte de como atender o seu cliente, da parte ética. Então, eu montei todo um kit especial para minhas alunas. Isso tem sido um diferencial para mim também, porque assim, é muito fácil eu ensinar a técnica, mas como ela vai atender o cliente? Né? É o que nós estamos falando aqui de trás. Porque assim, muito fácil você fazer um curso. Fiz um curso, deixei lá guardado na gaveta, mas eu nem sei como começar. Então, acho que é muito importante eu poder proporcionar isso para minhas alunas. A parte ética, a parte um pouco ali de marketing administrativo, como tratar o cliente dela, como você vai conquistar o seu cliente. Não é só ali fazer, eu fiz um procedimento. Você pode fazer um procedimento perfeito, mas se você não tiver um bom atendimento, se você não tiver um antes, um pós principalmente, às vezes o cliente chega lá e faz o procedimento e outro dia.
tá tudo certo, tá legal, né? Fazer esse pós-atendimento para se preocupar com o cliente, se preocupar com o que ele está sentindo. Então isso é um diferencial. Então no meu curso eu proporciono isso. Antes de ensinar a técnica, eu ensino também a parte ética, a parte um pouco do marketing, como ele tem que tratar o cliente lá fora, como ele tem que tratar até a própria empresa, pessoas que vai trabalhar com ele mesmo, tratar o próximo. Então eu tenho ensinado isso para minhas alunas, tem feito um diferencial muito grande. E elas já têm saído ali já fazendo stories, engajando, já montando ali a empresa, né? Porque elas já saem dali assim, empolgadas, não, eu preciso começar, né? Eu já coloco também ali um kit preparado, que também é um diferencial, já com o material pronto. O material ele já vem pronto já, para ela sair, porque assim, muitas das vezes faz o curso e eu vou passar a lista de fornecedores, mas eu tenho até que ir lá, tenho que comprar. Não, ela já sai de lá com o kit para atender as modelos, já sai de lá com o kit para atender suas primeiras clientes. Então ela já sai de lá, né? Não, eu aprendi como tratar o cliente, aprendi a prática, tive modelos e já tenho material para começar. Então não tem desculpa, é começar e começar, vai trabalhar. Então assim, isso é muito importante, isso tem feito também diferencial para mim em questão das minhas alunas, elas têm gostado bastante dessa questão, porque assim, o mesmo material que eu utilizo, a mesma técnica que eu ensino, é a mesma técnica que eu coloco na caixinha ali, o material dela. Então é a mesma técnica que ela aprendeu, ela vai aplicar com o mesmo produto, então não tem como o resultado ser diferente. Então isso tem trago assim, um diferencial tanto para elas estarem aprendendo, quanto para as clientes que elas já vão sair atendendo também, que já vai sair com a técnica, com todo, entendeu? Então é bem legal também. Isso é bem legal porque tem a ver com desenvolvimento. Por mais que, né, a gente está bem focado no cliente, elas são suas clientes, né, as alunas, não são o cliente de venda do produto específico, mas é de conhecimento. Sim. E isso também é bem prazeroso, né? Eu comecei fazendo algumas coisas de mentoria, tudo. Quando você vê para desenvolver as pessoas e ver que a pessoa realmente... E assim, olha, eu fiz mentoria agora com uma pessoa bem milionária mesmo, assim. E tipo, a gente olha e você fala, nossa, ele deve ser. Sim. E umas coisas que ele falava assim, que eu falava, não vamos assim, vamos desse lado, vamos pensar dessa forma, porque é uma outra geração também, né? E aí eu vi algumas coisas, eu falava, gente, é muito legal, quando mesmo, né, eu devo ter, hoje eu tenho 38 anos, ele tem, né, 72, bem mais nova do que ele já vivenciou muita coisa, mas o meu conhecimento consegue agregar para que ele tenha um conhecimento de uma forma diferente. Exatamente. Então a gente fez né, o planejamento da empresa, pensamos na reforma do espaço, em tudo, porque o que eu penso, todas as pessoas elas precisam ser impactadas e o cliente final nos 5 sentidos. Né? O corpo humano é isso, e nós, como a gente começou no início, somos pessoas, o cliente ele é pessoa, ele precisa ser impactado dentro daquilo que ele é, qual é a essência da pessoa. Então, porque você precisa aguçar isso dentro dos 5 sentidos do ser humano, né? Sim, e aí a gente montou um plano para ele dentro disso, e ele ficava assim, onde você aprendeu isso? Eu falo, não, mas é o nosso dia a dia, né? Isso. É assim, Jane, daí que surge a ideia de como você vai tratar o seu cliente de uma forma diferenciada, como eu já fui tratado naquele local, né? Como eu gostaria que fosse diferente, o que eu queria que tivesse a mais. Por exemplo, eu já fiz cursos que eu não tive toda essa ajuda, esse suporte, né? Sim. Então, assim, eu fiquei ali, fiz o curso e fiquei travada, né? Então, assim, o que eu gostaria que fizesse, que seria diferente. Então, que vai mais além, né? Não é desenvolver pessoas, vai mais além. Exatamente, desenvolver pessoas. Então, você pode proporcionar aquilo que você gostaria de receber e aí ali você vê a vida sendo transformada, você vê o diferencial, você vê o aluno realmente se destacando, porque, assim, é muito gratificante você ver alunos e mães de famílias saindo de uma pandemia, de repente que ali desempregadas, mães que têm filhos que não conseguem trabalhar fora, porque eu sou mãe, já passei por isso, já tive que sair de empregos registrados por várias vezes, mas você vê ali mães tendo a vida transformadas, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade, né? Não é só dar um curso, não, mas é transformar vidas, né? Transformar a vida, transformar pessoas, né? Ver a vida de pessoas sendo transformadas, né? Ainda mais depois dessa pandemia, muita gente desempregada, né? E hoje, depois da pandemia, eu estava até vendo um comentário, uma reportagem referente a isso, que muita gente... Eu fui até pouco tempo agora, não sei se vocês viram que teve um projeto do Sebrae, teve na Expo São Paulo. Sim. Então eu fui e nas palestras, né, foram faladas que muita gente está empreendendo depois da pandemia. Sim. Né, se reinventou, né, ficou desempregado e agora vou fazer o quê? Vou vender brigadeiro. Então, assim, surgiu esse desejo de empreender, principalmente depois da pandemia, né?
Então isso é bem bacana, poder você ajudar essas pessoas, você conseguiu se ajudar, você poder mostrar o caminho para as pessoas, né? Não, eu comecei com uma pinça de R$10 e transformei minha vida. Por que eu não posso ajudar outra pessoa e mostrar isso para ela? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho dom, mas, poxa, tem pessoas que não sabem pegar uma pinça da forma que eu sei pegar. E se eu ensinar elas a fazer isso, elas vão poder mudar a vida delas, vão poder trazer o pão de cada dia. Né? Que de repente na pandemia ela teve aí essa... Você falando me fez lembrar isso, é o multiplicar, né? Exatamente. Mas se você multiplicar outras pessoas, com certeza aquilo que você é, a tua essência, vai um pouco mais adiante. Vai um pouco mais adiante. E quando você ensina, você aprende. Sim. E às vezes fala, não, eu vou ensinar, mas você aprende muito mais com pessoas, né? Por isso que eu gosto dessa relação de cliente, de pessoas, porque nós estamos aprendendo o tempo todo, 24 horas aprendendo com pessoas. Isso é muito gostoso. Essa experiência, eu fiquei pensando aqui, Jane, do seu negócio, né? Então, vamos lá. Você tem um espaço maravilhoso aqui, né? Que envolve a decoração, que envolve a arquitetura. E você tem aquele cliente que ele quer fazer uma reforma num cômodo, né? Porque... eu preciso reformar a cozinha, que você atende, faz também, vamos dizer que tem o plus da decoração. Mas o que eu fiquei curioso é o seguinte, esse cliente vem, às vezes vem um casal, que já tem um tempo, uma casa por exemplo, e ela se encanta com tudo isso e ela tem uma condição financeira, acaba fazendo a casa inteira também, como que é isso? Com a decoração, já vou mudar, porque... você quer mudar, né? Você faz uma cozinha, mas e a sala, os quartos, o banheiro? E é isso que é isso, né? Se gerar esse encantamento e para todos os bolsos, né? Então, o cliente às vezes vem, a gente tem até um cliente, eu preciso, porque muitas vezes as pessoas começam a procurar por conta da necessidade. Tá. O que eu preciso mudar hoje? Eu preciso mudar a cozinha. Para mim, o resto da casa está ótimo. Mas ela não tem a percepção que às vezes não está tão bom, né, como que vai ficar a cozinha. Então a gente vai lá, faz um projeto maravilhoso, faz a cozinha. Quando ela termina, muitas das vezes o cliente no meio da obra ele já fala, não, vamos fazer mais tal espaço? Vamos fazer mais tal espaço, porque ele nem deixa acabar. Entendi. E aí ele começa a perceber, porque assim, não, a minha cozinha já não vai mais fazer parte da minha casa. Então aquilo que parecia ser bom, já não é muito, porque o meu padrão mudou. Então, né, a gente muda o padrão do cliente dentro da reforma. E a ideia às vezes o cliente fala o seguinte, olha, não, eu quero algo simples. Tudo bem, mas... Tem uma piscina, coloca um deck de madeira. Por exemplo, eu só quero fazer a piscina. Quando ele vê a piscina pronta com os decks de madeira, as sombreiras, já não está mais ornando o quarto. Então já vai as espreguiçadeiras, as cadeiras. Ele quer decorar o espaço inteiro. Porque a decoração é muito parecida com a maquiagem. Então, quando você começa, você vai querendo incrementar, porque você quer ver... transforma, transforma né? É verdade. Ele transforma o ambiente, assim, que você vê, às vezes você vê na rede social, ou até um programa, vídeo, ou alguma série, tem aquelas séries americanas, bem bacanas, né? Você vê de um jeito, quando você vê que a pessoa até não ficou na reforma, né? O casal, ele tinha de um jeito e vem e se encanta que as pessoas choram, né? É coisa encantadora, Isso realmente. acontece muito comigo também. Eu faço ali um procedimento de, um exemplo, cílios, a pessoa lá olha e já fala, nossa, já acho que preciso fazer a sobrancelha. Porque já não está combinando. Já não tá ou mais vice-versa, eu ótimo, preciso fazer a sobrancelha. Mas já que você faz a boca também, eu acho que eu preciso dar um toque nessa boca aqui. Então uma coisa vai chamando para a outra. Vai chamando a outra e vai mudando. Porque realmente, não, é real isso. É real. Chega depois no final, não orna. Até hoje, a gente tem E a arquitetura nasceu para isso. O cliente, ele vê várias coisas, né, no nosso caso de decoração, de acabamento, porque a gente faz uma obra completa, mas o cliente só enxerga o que ele vê, que é o revestimento, né, as partes de acabamento. Então ele gosta de tudo, tudo é lindo e realmente hoje nós temos muitos revestimentos, muitos nobres, muito bonitos. Então ele chega assim, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu gosto desse, eu gosto daquele. E o nosso trabalho é realmente trazer para ele a identidade dele dentro da casa. Porque assim, não sei se você já entraram num ambiente que você fala, isso daqui não combina. Não tem nada a ver comigo. E é maravilhoso. Sim. Né? Tem casa que é maravilhosa, mas você fala, não tem a ver comigo. Aquelas linhas muito retas, assim, aquela coisa... Um ambiente mais rústico, né? Mais clássico. Cada cliente tem a essência dele. Tem a essência dele. E a arquitetura é isso, é transformar a tua essência dentro do teu ambiente. Então, só que a pessoa fala, mas não, o nosso trabalho é fazer que ele
né, entenda, porque muitas pessoas a gente não tem um autoconhecimento, a gente não sabe nem qual é a nossa real identidade, né? E é bem louco isso, porque no momento que a gente vai conversando com as pessoas, você vai vendo que ela vai se descobrindo. Sim. E Sim. vai se né, não é se reinventando, mas vai realmente se descobrindo que, não, eu gosto disso. Então a gente põe, né, você gosta disso com isso? Eu gosto, mas sabe igual quando você vai no oculista, tipo, tá enxergando, não, mas não, eu gosto mais desse, assim. E aí a gente vai ornando isso, porque se você deixar, o cliente ele faz a cozinha de uma conexão, forma, né? o cliente ele entra, ele não tem essa sensação de fazer uma única casa harmonizando. Então ele me pede, por exemplo, eu queria que a minha sacada fosse desse jeito, às vezes contemporânea, mas eu quero que a cozinha seja clássica, eu quero que o meu outro ambiente seja mais minimalista. Então ele vai, não, calma, vamos parar, volta para dentro de si, vamos entender mais ou menos o que tu gosta mais, o que tem a ver contigo. Quais são as cores que você gosta, o que te traz mais conforto, qual é o momento que você quer fazer uma sofisticação, o que você quer trazer dentro desse espaço. Então a gente vai trabalhando isso até harmonizar e ser uma casa que depois a pessoa fala, uau! E aí o que acontece isso? A expectativa que ele tinha no começo, a gente sai completamente diferente, né, e sobrepõe aí o que ele esperava. Então ele fala, uau, era isso que eu queria, tipo, eu achei. Nós fizemos agora até um apartamento, e nós mudamos a sala inteira, era um apartamento já habitado, e aí colocamos uma lareira, e aí, né, fizemos uma decoração diferente. Eles entram no apartamento e eles falam, Jane, a gente tem mais do que o que a gente esperava. Porque quando a gente senta aqui para assistir televisão, é uma paz, assim, sabe? Todo esse ambiente transmite algo para nós. Isso é muito legal. Isso, não, eu fico assim, eu falo, Deus, obrigado. Não é a TV ali, às vezes ele para, né? E é super simples, né? Sentei, porque a luz, né, uma luz mais amarela, uma luz, né, mais baixa, enfim, traz aquele sentimento de quando ele está sentado. Então eu acho que o nosso trabalho hoje é atingir isso, é pegar... Você falou nisso, você tocou no detalhe, decoração, né? Tem um detalhe lá, assim, a minha mãe, tenho meus pais ainda, né? Moram ali na Zona Norte e eu moro em Santana. E tinha um abajur que ele tinha aquela parte, né? Tem a cúpula, né? A parte abóboda, né? Que chama, eu acho, cúpula. E tem a parte que é a base, né? Então a base ela fazia assim, ela tinha um arco que eu achava sensacional. Então eu peguei esse abajur que estava na minha mãe, que ele é preto, combina com a minha sala, e coloquei lá em cima de uma mesa de vidro que tem um telefone num canto assim da sala, legal. E aí tem a parte que une com esse abajur, que é a parte da luminária maior, que é de chão, né? Sim. Que também faz assim, que ficava lá na minha mãe, desligado, não usava, era da minha irmã. Aí eu falei pra minha esposa, né? Ela deve estar me assistindo. Falei pra ela, vou pegar aquele abajur e vou colocar nesse canto da sala. Mas pra que você vai pegar isso daí? Tal. Colocar uma luzinha amarela no canto e junto com aquele abajur. Então quando eu chego em casa, tá tudo aquelas luzes brancas acesas, né? À noite, chegou 7h30, apago as luzes e eu acendo o abajur e uso essa luminária também amarela e dá um ambiente diferente. Um ambiente Você assistir aconchegante, né? um programa de TV e tal, num sofá confortável, ele causa isso, que é um arquiteto que sabe fazer isso, né? Mas eu mesmo, por conta própria, já fez, né? Já fez. E olha, e você falando, você vê, ela tem uma memória. Sim. Se você olhar, você tem várias coisas nessa, né, nessa luminária. Exatamente. Tem sentimento, tem memória, tem o quanto que ela te representa, o quanto que ela traz para ti. Então a arquitetura é isso. E é isso que a gente precisa buscar no cliente. Não é simplesmente fazer uma obra, uma reforma. Sim. É você trazer essa característica. Tinha um programa do Hulk, né? Que era sobre a casa, né? A casa, lá que quando voltava da infância. Porque realmente traz sentimento, traz o aconchego, né? Você fica o dia todo ali trabalhando, o dia todo com aquela vida agitada. E quando você chega na sua casa, você quer isso, você quer o aconchego, você quer aquele, né? Você precisa disso, né? Então isso é muito importante. A arquitetura, ela traz isso, é surreal. Eu falo para os clientes, eu quero fazer uma casa que você não queira sair de casa. Nossa, eu quero fazer a tua casa para que você não saia de casa, né? Porque onde você se sinta bem. Bom, gente, eu acho que nossos espectadores, né, viu bastante coisa aí. Acredito que atendeu as expectativas, né, para quem assistiu tudo, entender lá a parte do cliente. Eu agradeço muito aí tudo o que aconteceu, a Cosme Cavalo Eventos também, né, Cavalo Eventos. Agradeço aí aos fornecedores Baretama Materiais de Construção, MR Assistência, tem aí a Isabela presente. Também, né? A Delfite que preparou um jantar pra gente, top, depois a gente né? mostra aí. E
eu agradeço bastante esse espaço, foi top. Para quem quiser fazer mais perguntas, pode seguir a gente nas redes sociais, né? Tem Sim, na bio do Instagram, também. tirar dúvidas sobre o que cada um faz aqui. Achei bem interessante. Muito obrigado aí por todo esse momento aí e a presença de vocês aqui. Eu Bem também. bacana trocar essa experiência, né? Com certeza. É isso mesmo. E é entender aí o quanto que a gente consegue agregar um na vida dos outros e agregar isso na vida do cliente final. Poder mostrar um pouco para o nosso cliente o quanto ele é importante para nós, né? Obrigado.